pensem comigo um pouco. E se, em vez da gente construir uma empresa de cada vez, fosse possível, sei lá, projetar um sistema inteiro para criar um portfólio completo de empresas? A ideia aqui é tratar a criação de negócios não como aquele estalo de genialidade isolado, sabe? Mas sim como um processo de engenharia. É, basicamente, um sistema operacional para a inovação. Então, a grande pergunta é esta: como é que se constrói um ecossistema e não só uma empresa? Porque, no fundo, a questão aqui não é só ter uma boa ideia. O lance é criar o ambiente certo, o terreno fértil, para que várias boas ideias possam nascer, crescer e, mais importante, prosperar juntas. E para isso é preciso uma mudança de mentalidade. Uma mudança bem radical, aliás. E é aqui que a coisa muda de figura. A ideia é começar pelo design de uma máquina para construir outras máquinas. Sabe o que isso quer dizer? O foco deixa de ser o produto final, a startup em si, e passa a ser o processo, a fábrica. O grande objetivo é construir uma metodologia que seja repetível, que seja escalável, para transformar oportunidades em negócios de sucesso e fazer isso de forma consistente. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender bem esse novo modelo, primeiro a gente precisa quebrar um mito. Um mito que está super enraizado na nossa cultura. Aquela ideia do fundador-herói, sabe? O gênio solitário que, do nada, sozinho, muda o mundo com uma única ideia genial. E olha, esta comparação aqui mostra a diferença de uma forma muito clara. De um lado, temos o fundador solitário. É uma jornada linear, de altíssimo risco e que depende totalmente de uma pessoa só. Agora, do outro lado, a gente tem o arquiteto de ventures. A abordagem é completamente diferente. Ele projeta um sistema para gerar valor de forma consistente, através de um portfólio de várias empresas. Tudo bem. Então, se a gente não está falando do fundador solitário, como é que funciona esse tal de sistema operacional na prática? Chegou a hora de a gente dar uma olhada no blueprint, no projeto por trás dessa máquina de construir máquinas. Bem, no coração desse modelo todo está o ESIOS. A sigla significa Enterprise Strategic Intelligence Operating System. A lógica é a seguinte: ele combina duas fontes poderosas, o intelecto humano e o processamento de máquina. A ideia aqui não é de jeito nenhum substituir a intuição humana, é o contrário. É amplificar essa intuição, sabe? Criar uma relação de simbiose para transformar toda a complexidade do mercado em clareza estratégica. E o resultado disso? Um portfólio de novas empresas. Isso nos leva a um conceito central: a criação de valor sistémico. O que isso quer dizer? Basicamente, as empresas do portfólio não são ilhas isoladas, cada uma por si. Pelo contrário, elas compartilham uma base tecnológica, um kernel de inteligência artificial e também os chamados playbooks, que são tipo guias operacionais padronizados. Essa partilha toda acaba criando sinergias, acelera o crescimento e, claro, reduz o risco para cada nova empresa que nasce nesse ecossistema. Certo, agora vamos um pouco mais fundo. Vamos falar do núcleo tecnológico que alimenta todo esse ecossistema, o motor de inteligência artificial. E é super importante entender uma coisa. Isso aqui não é só mais uma ferramenta, não. É, na verdade, um verdadeiro Chief AI Officer estratégico. E o posicionamento dessa IA é a chave de tudo. Ela não foi feita para ser uma ferramenta genérica de produtividade. Nada disso. Ela foi concebida como um Chief AI Officer as a Service. Ou seja, ela foi projetada para conversar de igual para igual com a alta gestão, com o conselho de administração, fornecendo inteligência estratégica de alto nível e ao mesmo tempo garantindo que tudo esteja em conformidade com as regulações. A versatilidade dele é impressionante. Pensem só, o mesmíssimo motor de IA consegue gerar diferentes tipos de relatórios, cada um adaptado para o público certo. Para o conselho, por exemplo, ele entrega uma recomendação estratégica, bem direta ao ponto. Já para a equipe de gestão, ele cria um plano de execução super detalhado. Para as equipes técnicas, dados brutos, factos. E para a governança, uma trilha de auditoria completa, totalmente transparente. Tá, mas e a qualidade dessas decisões estratégicas, como é que a gente garante? Bem, o sistema trabalha com uma meta de confiança altíssima, mais de 90%. E se por acaso uma análise inicial não chega nesse nível, aí o sistema é inteligente, ele automaticamente escala o problema. Ou para um analista humano dar uma olhada, ou até para comprar dados de maior qualidade, os dados premium. Isso garante o rigor e minimiza o risco em cada decisão. Só que a tecnologia, por mais incrível que seja, é só metade da história. A outra metade, e talvez a parte mais complexa de todas, tem a ver com os sistemas humanos. E esta citação aqui é a chave para a gente entender a próxima camada do sistema. Pensem bem, muitas vezes as empresas têm planos brilhantes, incríveis, mas acabam falhando. E porquê? Porque as suas próprias estruturas internas, as suas dinâmicas, a sua cultura, acabam trabalhando contra esses planos. É a tal da autossabotagem.
E para diagnosticar essa autossabotagem, o modelo usa uma analogia muito interessante, que vem lá da psicologia junguiana. A persona seria a imagem pública da empresa, o que ela mostra para o mundo. O self, ou o eu, é a sua competência central, aquilo em que ela é realmente boa. E a sombra? Bom, as sombras são as verdades que a empresa evita encarar, os riscos, as dependências, o orgulho, tudo aquilo que secretamente acaba minando as decisões. A grande sacada da estratégia é justamente trazer essa sombra para a luz para permitir que as decisões sejam mais honestas, mais integradas. Legal. Agora, como é que essa combinação de IA estratégica com psicologia organizacional se traduz em negócios de verdade? Vamos ver isso na prática. Vamos analisar 2 exemplos bem diferentes que saíram desse portfólio. O primeiro caso que a gente vai ver é a QuickTech, uma empresa de hardware. Eles usaram a análise de mercado do sistema operacional e identificaram uma oportunidade para um produto de alto valor. Este gráfico aqui mostra o retorno do investimento do produto estrela deles, o Harmony Pro. Reparem que a partir do 3º ano, a economia de água que ele gera já paga um investimento inicial. Isso prova que o modelo funciona, mesmo no mercado físico e super competitivo. Agora, mudando completamente de área, temos a Eshu-M, uma plataforma de tecnologia cultural. Usando aquele mesmo kernel de IA central que a gente falou, essa empresa se tornou a primeira EdTech afro-brasileira com IA empresarial. A missão deles, preservar digitalmente o património cultural. Eles fazem isso usando a tecnologia do ecossistema para catalogar tradições e criar um sistema justo de partilha de receitas para os criadores de conteúdo. Pois é, esses 2 exemplos, um de hardware e outro de cultura, mostram o quão versátil é esse modelo. E mais do que isso, eles sugerem que a gente pode estar diante de uma mudança fundamental na maneira como as empresas são criadas. Então, para resumir tudo, o playbook é bem claro. Passo 1, projetar o sistema operacional central, com aquele motor de IA como o cérebro estratégico. Passo 2, arquitetar para os sistemas humanos, ou seja, trazer a psicologia organizacional para dentro do jogo. E, finalmente, o passo 3, usar essa base sólida para lançar e diversificar um portfólio inteiro de novas empresas. E tudo isso nos leva de volta àquela pergunta do início, mas de um jeito diferente. Com a ascensão de modelos sistémicos, de ecossistemas de criação como este, será que a era do fundador herói e do gênio solitário está ficando obsoleta? Fica aí a questão para a gente pensar.